Boa noite, meus amados irmãos. Eu queria nesta noite convidar todos os irmãos em santa vocação, onde, como sempre, nós estaremos lendo o livro de Salmos. Nesse livro nós vamos ler os Salmos de 146, 145. Então eu convido toda a igreja a abrir suas Bíblias comigo no Salmo de número 145. O Salmo de exaltação ao Senhor. Salmos de número 145. Amém, meus amados? Salmos de número 145. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração, as tuas obras anunciará os teus poderosos feitos. Desculpe, irmãos. Bendirei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder de Deus, feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muito bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. E o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e aprumam todos os prostrados. A ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abre a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde está o seu socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na tua presença nós nos colocamos. Pai, pedimos que o Senhor venha com as suas misericórdias, que bondade, que o Senhor venha estar presente neste culto, Senhor. Aqui de quem somos ou de que fazemos, Senhor, pedimos as tuas santas e benditas misericórdias esta noite, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, independente de nós, Pai. Que nós possamos estar reunidos para bendizer e louvar o teu bendito e santo nome. A todos quantos nos verão e ouvirão, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los também com sua mão poderosa e abençoando a cada um de nós,
É o que nós pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Neste momento, meus amados, faremos a leitura do Credo Apostólico. Lembrando sempre que nós fazemos a leitura do Credo Apostólico, nós não rezamos o Credo Apostólico. Ela é uma confissão pública de nossa fé, do que a nossa igreja acredita. Esse salmo apostólico, ele é o salmo, esse Credo Apostólico, ele é o resumo de toda a nossa fé, que é respostas aos primeiros da criação do cristianismo, quando o cristianismo começou a surgir, e surgiu essas 12 proposições, que é uma confissão pública de fé. Leiamos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, irmãos, é o momento em que nós começaremos a entoar louvores ao nosso Senhor soberano. Com louvor, tu és soberano. Toda a igreja nos acompanha nesse louvor. Amém? Um louvor congregacional.
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11 ao verso 18. Neste momento, a leitura é para que nós façamos a oração de contrição, o momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, em oração silenciosa, pedindo ao Senhor que venha perdoar as nossas transgressões, porque Ele é fiel para tanto. Então, meus amados, convido aos irmãos a entender essa verdade ao fazer a leitura de 1 Crônicas do capítulo 29, do verso 11 ao verso 18. Está escrito assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo e quanto há, nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, da Tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o Teu glorioso nome, porque quem sou eu? Quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos Tu damos. Porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao Teu santo nome, vem da Tua mão e é toda Tua. Bem sei, Deus, que Tu provas os corações e que a sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o Teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Então, com essa gratidão, nós pedimos ao Senhor que Ele venha perdoar as nossas transgressões, o nosso pecado. Em oração silenciosa, confessamos ao Senhor as nossas transgressões. Logo em seguida, agradeceremos a Deus porque Ele tem perdoado as nossas faltas. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, a Tua igreja se prostra diante de Ti, pedindo perdão, Senhor Jesus, pelas suas muitas faltas, Senhor, porque todos, Senhor Jesus, tropeçamos. Pai, agradecemos porque o Senhor tem nos permanecido em pé, e todas as vezes, Senhor Jesus, que temos caído, temos confessado diante de Ti a nossa fé. Pai, pedimos que o Senhor venha perdoar, Senhor Jesus, as adversidades dos nossos corações, as nossas palavras, Senhor, os nossos pensamentos e atos. Que o Senhor venha a cada dia transformar os nossos corações para que eles sejam limpos, Senhor Jesus. Nós agradecemos porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. O Senhor tão grandemente tem sido disposto, Senhor Jesus, a nos reaver, Senhor Jesus, em nossas lutas, em nossas diferenças. O Senhor tem nos olhado através de Cristo Jesus e tem nos coberto com o sangue poderoso dele. Por isso, Senhor, o Senhor tem sido propício a nós. Então, Pai, receba o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de misericórdia, e nós somos gratos porque o Senhor tem perdoado as nossas ofensas. Pai, somos gratos por tudo, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor.
amados irmãos, convido a igreja para ler o salmo onde nós faremos a oração de intercessão nesta igreja, onde que nós tiramos esse momento para pedir pelos enfermos, aqueles que encontram em momentos de dificuldade, aqueles que precisam da graça e misericórdia de Deus. Leitura dos Salmos de número 68. Nós vamos ler somente os 10 primeiros versículos, tá, irmãos? O Salmo 68 por inteiro é lindo, mas nós vamos ler somente o Salmo de número 68, de 1 até 10, somente 10 versículos, amém? Peço que os irmãos me acompanhem. Salmo de número 68 até o verso 10. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se, Deus, dispersa os seus inimigos de sua presença e folguem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu o dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, aos avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejam a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramastes, ó Deus, para a tua herança, quando já estava exausta, tu a restabelecestes. Aí habitou a tua grei, e a tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Glória a Deus. Neste momento, meus amados, nós elevaremos as nossas orações, os nossos pedidos ao Senhor, pelos nossos enfermos, aqueles que encontram em dificuldade. Também momento de agradecer a Deus pelas oportunidades que Deus também tem nos abençoado, e que a cada dia o Senhor ele possa continuar nos ajudando, nos abençoando. Então nós vamos começar a expor os pedidos de oração. Irmã Eliana? Agradecer que eu estava trabalhando, né? Isso, agradecer a Deus porque Deus tem aberto portas de trabalho. Isso, Deus é bom. E a Letícia está melhor essa semana também, mas vamos continuar orando. Sim, então vamos continuar orando pela gravidez da irmã Letícia, né? Que infelizmente, né, esse início de gravidez é bem complicado mesmo. Então os enjoos no caso dela foi muito específico. Pela Érica Cristina e a família dela. Isso, orando pela Érica também, Érica Cristina, ela precisa muito das nossas orações, mas geralmente quando está um problema com o pai, os filhos também, com os filhos os pais também sofrem. Então orando pela família da irmã Érica também, para que Deus possa abençoar a mente dela, possa resguardá-la e trazê-la de volta para a nossa realidade, né? Que Deus possa continuar abençoando ela. Mais algum pedido de oração? Vamos continuar orando pela irmã Duda, né? Que está fazendo uma viagem, né? Com seus familiares. Graças a Deus que é uma boa viagem, é uma viagem de férias. Que Deus possa abençoar e que ela possa ser luz onde quer que ela esteja. Que proteja ela nessa ida e a traga também com segurança. Isso, orar pela irmã Daniela, que infelizmente a coluna dela deu uma travadinha, né? De novo, então que Deus possa dar conforto a ela e guiar ela, né, para tratar esse problema, né, que possa pelo menos amenizar a dor. Agradecer a Deus também que é pela recuperação do irmão Fábio, graças a Deus, a cirurgia dele foi um sucesso e ele está cada dia se recuperando. Que Deus continue abençoando ele também. Orando pela família do irmão Léo, né, e pelo irmão Léo que não se faz presente, por algum motivo que eu ainda não sei, mas saberemos, e que Deus possa abençoar a vida dele também. Mais algum pedido de oração, meus irmãos? Orar pela Eliana e pelo Teodoro. Pela Eliana e pelo Teodoro. Algum motivo específico de oração? Deus tratar da saúde, né?
Pedir também que Deus continue fortificando e abençoando essa igreja, e que de alguma forma Ele possa mudar também a história dessa igreja, abençoar, trazer as pessoas que Ele quer que sejam alcançadas pelo ministério da palavra e das verdades do Evangelho. E ser gratos porque nós estamos aqui e que Deus tem falado conosco e tem nos abençoado grandemente a cada dia e a cada momento, né? Que a igreja, mesmo não sendo tão grande, Deus tem feito coisas grandiosas no nosso Pela Brenda e pelo Alan, né? Isso, não esquecer da oração pelos nossos membros fundadores, né? Que infelizmente não conseguem ter uma boa firmeza, né? Estar presente aqui, mas que Deus os abençoe, né? Que possam de alguma forma tocar o coração deles. Milagres, né, irmãos? A gente pede a Deus que Ele realize milagres. Sim, Deus. E orando também pelo pastor, pela vida financeira do pastor, pela vida ministerial do pastor. Vocês sempre lembram do pastor em oração, que ele precisa de oração também, pelo incrível que pareça. O pastor também precisa de oração. Eles ainda não foram trasladados ainda, né? Estão ainda aqui com tripa e tudo no meio do povo, né? Comedor de cuscuz igual a todo mundo, apesar que eu nem sei o gosto de cuscuz, né? Mas é assim. Então os pastores ainda são pecadores como qualquer outro, precisam da graça do Senhor também. Vamos orar. Minha irmã Eliana, a senhora pode orar por nós essa noite, para todos esses pedidos de oração e agradecimento? Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença e sabemos, ó Deus, que todos nós somos, Senhor, necessitados da Sua misericórdia. Senhor, somos necessitados do Seu olhar, do Teu consolo, do Teu amparo em tantos momentos difíceis. Ó Senhor, todas as pessoas que foram faladas, Pai, esses familiares, ó Deus, somos gratos, ó Deus, porque tem aberto a porta de emprego, tem concedido, Senhor, para o Otávio, Pai, ele lutar pelo pão de cada dia dele e da família dele. Somos gratos, Senhor, pela bênção, Pai, da vitória da gravidez da Letícia. Continuamos orando por ela, por essa criança, Deus, que não sabemos, mas Tu é aquele que formaste desde o ventre e Tu já sabes de todas as coisas, ó Pai. Senhor, te pedimos pelas famílias desta igreja, pela família do irmão Fábio, ó Deus, somos gratos, Senhor, por ele, Senhor, pela irmã Graça, pela Eduarda que está viajando, continua guardando a vida dela, pela Alice, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Te pedimos também pela família do irmão Hélio, ó Deus, continua guardando ele, seus caminhos, os ladrões, dos assaltos, dos acidentes, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Acampa o Teu anjo ao redor dele, Pai. Senhor, te apresentamos também a irmã Daniela, meu Pai, vem desse mal, dessa coluna, Pai, dessa enfermidade, em nome de Jesus, para que a Tua filha possa estar aqui na Tua casa, te adorando, te servindo, Senhor. Te peço também pelo Samuel, pelo Edson, meu Deus, que mais e mais eles venham aprender a Tua palavra, que eles venham, Senhor, Jesus, a buscar a Ti. Peço, Pai, também pelo Alan, pela Brenda, pelo Heitor. Jesus, fortalece aquela família, desperta, Senhor, para vir para a Tua casa, para a igreja, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos pela vida do nosso pastor, Senhor, guarda ele, cobre ele com Teu sangue, abre as portas, ó Deus, na vida dele, Senhor, dê aquilo que ele precisa e é da Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, abençoa a nossa casa, nossos filhos, nossos parentes, nossos familiares, ó Deus, alcance a todos em nome de Jesus Cristo. Nesta hora, Pai, pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre a vida da Érica, Senhor. Alcance ela lá, Pai, onde ela está. Sim, meu Deus. Então, abençoe a família dela em nome de Jesus, Pai. Para que conhece os corações. Sim, Senhor, é verdade. Ó Deus, Jesus, tem coisas que não entendemos, mas, Senhor, sabemos que tudo é pela Tua vontade. Ó Deus, te pedimos também, Senhor, pelos países que estão em guerras, Pai, tem misericórdia das famílias que estão perdendo seus entes queridos, perdendo casa, serviço, emprego, vidas. Em nome de Jesus, alcança essas vidas, Pai. Também, Senhor, por aqueles que hão de vir, Pai, para esta igreja. Sabemos que o Senhor é quem presente, Pai. Aqueles que hão de vir. E nós cremos que esta igreja foi o Senhor que abriu. E é
Neste momento, meus irmãos, vamos aproveitar e louvar ao Senhor, pedindo que Ele venha ser exaltado no nosso meio. É o Deus enviou, a pedido do nosso pastor, o hino bem conhecido, os irmãos nos ajude. Ele vive.
Engraçado, né, irmãos? Essa música não é escapismo, né? As pessoas até costumam usar esse louvor em momentos fúnebres, mas é porque a exaltação da alegria é aquele que vai viver em Cristo. Então, a morte que tanto amedronta todas as outras pessoas, para aquele que é cristão de verdade, é a convicção que estaremos juntos com o Senhor. Então, nesse momento será celebrado a união da sua igreja, aquela escatologia pessoal, onde que nós veremos todas as promessas de Deus sendo concretizadas, não como um momento de tristeza, mas como um momento de alegria, porque a nossa morte, na verdade, é a vida eterna com o Senhor. Então, essa música é a satisfação do crente, que ele verá na glória o Jesus, porque o nosso propósito aqui é esse, é anelar a presença de Deus e estar com Ele todos os dias. O apóstolo Paulo ele dizia, bom, e se eu pudesse escolher, estou parafraseando Paulo, o apóstolo Paulo, se eu pudesse escolher, eu estaria com ele hoje. Então, para Paulo, morrer não era um problema. Na verdade, seria a solução para muitas coisas. Então ele falou assim, não, eu preferia estar com ele, mas enquanto eu não estou e ele ainda não me levou, estaria aqui fazendo a obra dele. Então é uma coisa muito maravilhosa. Meus irmãos, nesse momento nós somos gratos a Deus por todas as coisas que nós ouvimos, todos os louvores, todas as orações, mas é esse momento em especial onde a exposição das Escrituras é feita. Então, para tanto, seguindo aquela nossa lógica que a gente trabalha com as cartas pastorais e os livros de Salmos. Então, hoje, meus amados irmãos, eu queria que os queridos abrissem em Salmos de número 8, onde nós estamos fazendo sequencialmente a exposição do livro de Salmos, alternando com a carta de Tiago, né? Nesse momento nós estamos alternando com a carta de Tiago, e hoje nós faremos a exposição dos Salmos de número 8. Irmãos, lembrando, como de costume, todas as igrejas reformadas, elas têm por hábito fazer uma exposição das Escrituras de forma expositiva, tá? Texto a texto, explicando o texto e aplicando o texto, amém? Irmãos, Salmos de número 8. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, Salmos de Davi. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente, mas nós falaremos um pouco sobre isso também. Leamos todos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e das que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Continuando. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres deles, e o filho do homem para que o visites? Verso 5. Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Continuando, verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Louvado seja Deus por todas essas coisas. Meus irmãos, a leitura dos Salmos, ele é um inclusio
né? Ele é denominado assim porque ele parece que é uma caixinha fechada com o primeiro verso e o último verso, e ele tem coisas grandes para ser expostas aqui. Como que um salmo tão pequenininho tem tanta coisa abençoadora? Eu peço aos irmãos que me acompanhem na exposição desse livro de Salmos e que de alguma forma, meus amados, nós possamos tirar grandes ensinamentos desse salmo. Amém? Então eu peço aos irmãos que me acompanhem texto a texto, deixe as suas Bíblias abertas, porque nós faremos leitura de alguns textos. O primeiro versículo, meus irmãos, está escrito assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Irmãos, olha só que estranho. A primeira palavra, ele é um vocativo. Você vê, ó Senhor, e depois ele repete o quê? Senhor nosso. Ele fala duas vezes a mesma palavra. Então ele começa numa exaltação. Ele fala, ó Senhor. Você percebe essa exclamação? Ó Senhor. Ele dá uma entonação. O engraçado é que nesse texto aqui é mencionado o tetragrama, é o Yahweh, é aquela pronúncia que parece que ninguém sabe qual que é. Então ele está falando sobre aquele Deus, aquele inominável, aquele poderoso, aquele exaltado, que os homens não são indignos nem de falar o seu nome. Então ele começa assim, exaltando quem Deus é. Então, irmãos, engraçado que só essa frase já é todos os 8 versículos. A primeira letrinha, o Deus, o inominável, aquele que não se pode nem pronunciar porque ele é extremamente santo, ele é único, ele já começa com essa exaltação. Então esse salmo, ele já é um salmo de exaltação, porque ele coloca o Senhor no seu devido lugar. Mas não bastando não só poder não mencionar, e ele começa a dizer, depois dessa vírgula, ele começa a falar Senhor nosso. Engraçado que ele comentou, ele falou a primeira palavra, ó Yahweh, e no segundo ele fala Adonai. Ou seja, ele fala o nome de Deus como substantivo próprio, como as características de quem Deus é. E agora ele começa a expressar a característica do que Deus faz. Então primeiro ele exalta a Deus pelo que ele é, e agora ele começa a expressar o que Deus faz. Por quê? Essa palavra aqui, ela está num tempo verbal que ela é adoneno, significa aquele que governa, aquele que julga e aquele que suporta. Gente, que suporta é aquele que dá suporte, aquele que sustenta as coisas. Então vocês percebem que coisa magnífica que está sendo dita aqui. Primeiro ele exalta pela própria natureza de quem Deus é, e agora ele exalta a Deus porque ele é o Senhor que governa, ele é o Deus que julga e ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Gente, em duas palavras, olha a grandeza desse salmo. E quando nós lemos essas expressões em seu idioma natural, não escapa as palavras que aqui faltam. Então por isso que eu estou tentando ser muito explícito em cada detalhe. Por quê? Porque o leitor dessa época, ao ler essas duas vírgulazinhas, ele sabia que primeiramente Davi estava exaltando Deus por quem ele é, e logo em seguida pelo que ele faz. Às vezes, irmãos, nós, uma aplicação para a nossa vida, nós sempre exaltamos Deus pelo que Deus faz. Por que nós sempre exaltamos Deus por que Ele faz? Por quê? Porque nós somos beneficiados com isso.
Então o Deus que faz é o Deus mais exaltado, mas nós esquecemos de louvar a Deus só pelo que Ele é. Você pode ver, nós adjetivamos Deus conforme aquilo que Ele faz para nós. Então, irmãos, eu queria exaltar o nome do Senhor hoje, porque Ele arrumou um emprego para mim. Ou seja, o Adoneno, o Adonai, ou seja, um Deus que faz, um Deus que governa. Eu queria agradecer a Deus porque Ele julgou a minha causa e Deus tem sido bom para comigo. Você está adorando Deus por quê? Porque Ele faz. Irmãos, não há nenhum problema de adorarmos a Deus porque Ele faz, mas nós não podemos esquecer de adorar a Deus porque Ele é, porque afinal de contas Ele é. Eu gosto muito dessa expressão porque Deus é. Ele é o quê? Ele é. Eu lembro, pelos textos aqui que nós conseguimos ler, pelo texto de Moisés, quando ele pergunta assim: e agora, quando eu vou dizer aos meus, quem eu vou dizer quem o Senhor é? Ele fala: eu sou. Como assim? Como eu vou dizer? Não, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Então, o que Deus está falando? Eu sou, isso basta. Então, aqui, essa palavra que é inominável, que nós não sabemos exatamente qual é a expressão que é dita aqui, mas ele expressa a natureza de Deus, aquela natureza incompreensível que nós não conseguimos adjetivar. Mas logo em seguida, nós achamos agora, conhecemos Deus por aquilo que Ele faz pelo teu povo. Então, reconhecendo isso, o salmista ele continua, e ele fala o quê? Logo depois que ele expressa o nome dele, o nome de Deus agora, na sua capacidade de governar, julgar e sustentar todas as coisas, o que ele diz? Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Qual o nome? O Adonai. Os dois nomes que foram ditos a seguir, ou seja, quão admirável é o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, uma adoração, irmãos, uma verdadeira adoração, uma verdadeira exaltação a Deus é adorar um Deus, não só pelos benefícios que Ele dá, mas quem Ele é. Quem pode amar Deus só pelo que Ele é? Nós vivemos numa troca eterna, e parece, irmãos, que em nossa adoração nós somos mais pagãos do que a maioria dos pagãos, porque entre os pagãos é comum, ele faz uma troca, ele dá uma oferenda, e o Deus dele faz o quê? Faz o que ele manda. Eu faço uma oferenda, estou fazendo uma oferenda para ti, tá bom Deus? O Deus deles lá, eu quero isso, eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero isso, normal. Que tipo de relação está havendo? Uma troca, ou seja, eu dou alguma coisa para esse Deus e esse Deus me dá alguma coisa de volta. Você percebe quais são as relações evangelicais que nós estamos vivendo nessa sociedade? As igrejas são abertas, que tem o nome de igrejas cristãs, que tem por sua verdade a Bíblia, mas na verdade os seus cultos são uma relação de troca. Não há nenhuma exaltação a Deus pelo que Ele é, e sim pelo que Ele faz. E quando Deus não faz o que a gente quer, nós fazemos biquinho, nós ficamos chateadinhos e falamos assim: Deus me prometeu e não cumpriu. A minha curiosidade é saber quando que Deus te prometeu alguma coisa. Mas o profeta te prometeu alguma coisa. Ele falou em nome de Deus, tudo bem. Mas olha só a exaltação, quão admirável é o teu nome. E como que é admirável? Ele nome em toda a terra. Deus é poderoso. Deus ele não trabalha por meio de favores. Deus não trabalha por meio de trocas. Por quê? Porque Deus é. Você pode dar alguma coisa para Deus?
Há alguma coisa em você ou na criação que Deus queira que Ele já não tenha? Suponhamos então que você fala: não, mas Deus quer a nossa adoração, Ele quer que nós o adoremos e dignifiquemos o nome dEle. Você está realmente considerando que Deus, Ele é um senhor feudal, mimado, que quer ser honrado a todas as custas? Não, Ele não quer. Sabe por quê? Porque Ele tem anjos que o fazem isso 24 horas por dia no seu trono, e seres que não têm pecado, seres que não morrem, não cansam, são honestos com Deus e que não precisam em momento nenhum ser resgatados por Deus, e eles estão dia e noite louvando ao Senhor, porque sabem quem Deus é e sabem o que Deus faz. Então, por que Deus estaria desesperado pela minha glória e pela sua glória? Ele não precisa de nada de nós. Mas o que é interessante? Olha só, e ele fala que o nome dele é louvado em todas as terras. Ou seja, Deus não carece de absolutamente nada. Absolutamente nada. E Davi sabe muito bem disso. E essa segunda frase, para mim, é a frase mais estranha. Gente, eu fiquei lá meditando, fazendo uma exegese do texto, e eu dava uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro. Irmãos, eu costumo fazer isso, minha esposa é testemunha. Eu abro o texto, faço a exegese do texto na sua língua original, aproximadamente, para saber o que o texto está dizendo propriamente, para ver se está faltando alguma coisa a ser expressa, e logo depois disso eu chego a algumas conclusões, e depois que eu chego a essas conclusões e coloco elas no computador, aí eu vou pesquisar, aí eu pergunto o que Calvino achou a respeito disso, leio o comentário de Calvino, daqui a pouco eu leio o comentário de outra pessoa, para saber o que essa outra pessoa achou também. Aí, irmãos, e é muito interessante, porque Calvino concorda comigo, e por coincidência eu concordo também com Calvino em um monte de coisa. Então parece que até as referências textuais Calvino tirou as mesmas, Esse Calvino fica me imitando, como diz a minha esposa. Esse Calvino te imita, Eu falei, Calvino ele fica me imitando. Mas olha só, tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Vocês entenderam? Qual é a ligação que tem esse texto com o que está acima e com o que está abaixo? Vocês conseguiram entender o que o texto está querendo dizer? Irmão, se vocês já compreenderam de cara, eu vou ficar um pouco envergonhado hoje aqui em cima desse púlpito. Porque ao ler esse texto, como que uma criança de colo e uma que amamenta, na tradução da Septuaginta está néfios, geralmente é uma criança que de colo, às vezes ela até parou de amamentar, mas ela ainda é de colo, e ele está falando daquelas crianças mesmo, recém-nascida, que amamentam. Como que uma criança pode de alguma forma envergonhar os inimigos de Deus? E como que ela pode calar um vingador e um inimigo? Não é tão estranho? Você sabe como que eles conseguem fazer isso? Porque quando você olha para uma criança, o que você vê? Fragilidade. Como que quando você olha para uma criança você vê o quê? Extrema dependência e extrema fragilidade. E mesmo assim, ela consegue ser essa criança frágil e dependente, consegue vencer todo inimigo e todo vingador. Irmãos, eu não chamaria Davi aqui de simplesmente um salmista, um compositor de música, mas ele está fazendo o quê? Uma profecia, porque aquele nascido de mulher,
de fragilidade tal que amamentou e passou por todos os cuidados de uma fragilidade humana e ele se tornou Deus. Como que Deus venceu todos os inimigos da face da terra? Através de uma criança. Ele chegou e disse para Maria, o anjo do Senhor disse para Maria: o que vai ser concebido de você é do Espírito Santo, e ele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. Gente, que coisa mais magnífica! O salmista possivelmente ele não tinha ideia do que ele estava falando, porque aqui nós encontramos aqui como um salmo messiânico, mas ao mesmo tempo ele está querendo dizer que Deus é providente e Deus não precisa que ninguém o defenda. Então esse versículo 2 ele está dizendo assim: tu ordenastes força na boca das crianças e dos que mamam. Ou seja, quem ensinou a criança a mamar? Quem? Quem ensinou a criança a mamar? Ela simplesmente nasce, e se você colocar ela em cima da barriga, até o peito ela vai procurar, sozinha, e ela vai achar. Ela vai com cheirinho assim, e até achar. E quando ela achar, mas quem que ensinou isso para a criança? E aí, isso que é a coisa mais estranha. E ele faz com que essas mesmas crianças, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Olha só, Deus é providente, Ele faz coisas assombrosas. Você sabe o que Ele faz? Ele transforma sangue em leite, que é uma coisa mais absurda do que o sangue da mãe se transformar em leite e nutrir uma criança. Gente, só com o nascimento de uma criança, a criança por si só tão frágil, se tornar tão forte depois, e a mãe ter a capacidade de nutrir essa criança frágil, transformar o sangue da mãe em leite, isso já seria um vislumbre, já seria um assombro para qualquer um que olha para Deus e diz: Deus não é Deus. Deus consegue gerar um ser na barriga de uma mulher que não é parte da mulher. A criança é totalmente diferente do ser que está gerando ela. É tão diferente que precisa do líquido amniótico. Hoje nós sabemos disso, e por algum motivo, por inspiração divina, parece que o salmista também sabia. Se não tivesse aquela bolsa ali, se não tivesse aquele líquido, o próprio corpo da mãe mataria a criança. Que coisa assombrosa! Faz calar qualquer inimigo de Deus por sua grandeza. Por quê? Porque Ele estabelece todas as coisas. Ele é admirável, Ele é único. Ele faz uma criança que ainda não progrediu intelectualmente saber onde que está o leite. E não só isso, faz o sangue da mãe se transformar em leite. Isso é assombroso. Interessante, que eu acho muito bacana também, é o que Jesus, ele meio que explica esse salmo. Jesus explica esse salmo, vocês acreditam? Ele dá uma parafraseada nesses salmos, mais ou menos, e ele expõe esses salmos em Mateus 21, do verso 14 até o verso 16. Olha só o que Jesus fala a respeito dessa passagem. Aqui você vai perceber que Jesus ele purifica o templo, está em Mateus 21, do verso 14 a 16. Ele vai lá, purifica o templo, ele fala: para de fazer esse negócio aqui, vocês estão fazendo. Eles chamam sacerdotes de quê? De que ele chama? De ladrões, de salteadores, de corruptos, de aproveitadores. Esses são os inimigos de Deus. Esses são os inimigos
aquele que faz da fé do homem comércio. E Jesus, parafraseando esse texto de Salmos, capítulo número 8, ele fala assim, no verso 14: e foram ter com ele no templo coxos, cegos e os curou. Ou seja, depois que o Senhor ele expulsou os cambistas, ele começou a exercer o quê? O ministério e que o templo deveria fazer. E qual era o ministério que o templo deveria fazer? Curar cegos, coxos e ajudar os necessitados. Era essa a função do templo. Mas nessa época, o que estava acontecendo? Eles se aproveitavam dos cegos, dos coxos e dos enfermos. Ou seja, o templo perdeu a sua função e passou a ser covil de ladrões. Aí olha só o que acontece no verso 15 de Mateus 21. Ele fala: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas e as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, eles diziam: Hosana ao filho de Davi, e indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Então eu explicando esse texto para vocês que está aqui em Salmos, ou seja, a criação em si e o que essas crianças representam e a maravilha que é todas essas coisas, esse vislumbramento, essa coisa terrível e maravilhosa é o perfeito louvor a Deus. Ou seja, a criação. As crianças são perfeitos louvores a Deus. Por quê? Porque de forma assombrosa Deus as criou. Verso 3. E ele continua: e quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Aí ele fala assim: olha só, eu quando vejo céu, quando Davi olhava para o céu, sabe o que vinha na mente de Davi? Que Deus fazia assim, ó, com a pontinha do dedo. É igual quando você pega um vagalume e você levanta ele. Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu morei no interior e eu tinha essa experiência de pegar um vagalumezinho e colocar assim no alto voando, e soltava ele parecia uma estrela e saía voando. Então parece que essa é a imagem que Davi tem. E Davi, que estava acostumado a esses locais, ele falava assim: ó, os céus, eles são obras dos seus dedos. Ou seja, a lua e a estrela, parece que ele falou assim: ó, foi o Senhor que preparaste. Parece que Deus pegou assim, ó, o astro rei com a pontinha do dedo e colocou ali. Aí depois ele foi lá e pegou a lua com a pontinha do dedo e colocou lá. Essa é a imagem que Davi está fazendo. E que imagem é essa? O que ele está querendo colocar na mente das pessoas? Que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E ele já disse isso no primeiro verso: ele é Adonai, ele é o sustentador do firmamento do céu. Ele é o que julga, ele é o que faz, ele é o que governa. E ele governa sobre o quê? Até sobre os astros dos céus. É isso que ele está falando aqui. E ele fala assim: quem é o homem, verso 4, mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que os visites? Gente, que coisa linda que está sendo dita aqui. Eu queria que os irmãos tivessem essa percepção. Quando ele faz essa pergunta, quem é o homem? A palavra homem aqui é enosh, é homem frágil. A minha versão aqui ele fala homem mortal. Eu não sei se a versão de vocês falam isso, mas acho que a versão de vocês falam só homem, correto? Não tem a palavra mortal na frente, né? Só homem, né? Então, mas a minha versão, ela já é uma versão atualizada. Então ela já traz em si o significado de uma expressão que esqueceram de colocar em algumas traduções, tá bom? Ou seja, a palavra enosh aqui
Esse Ish Enosh aqui, ele é frágil. Ele está falando da fragilidade desse homem. E ele fala: quem é esse homem frágil para que te lembre deles? Presta bem atenção. Agora Davi ele traz a imagem do texto anterior, que é o Deus que organiza os céus, coloca o sol, bota os astros, e ele pergunta: quem é o homem para que te lembres dele? Essa é uma pergunta que Davi não consegue entender no coração dele. Ele fala: Senhor, por que o Senhor lembra de mim? O Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso, Tu é tudo isso, e o Senhor se lembra de mim? E ele não só lembra do homem, e ele está lembrando do homem em que momento do homem? Ele está lembrando o momento do homem na fragilidade dele, não é no momento de exaltação do homem, não é quando o homem se sente o santão, eu estou firme na fé, eu não peco, eu estou assim, eu estou assado. Deus não se lembra dele nesse momento. Deus está lembrando dele no momento da fragilidade. E como que eu sei disso? E ele fala: e o filho do homem para que o visite. Ele parece que continua essa frase. Ele fala assim: quem é um homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites. Você sabe o que eu gosto dessa palavra que está escrita aqui? A palavra está escrito Ben Adam. A palavra aqui, filho do homem, significa Ben Adam, significa quem é o filho de Adão. E quem é o filho de Adão? Quem são os filhos de Adão? Irmãos, os filhos de Adão é a nação caída. Todos os filhos de Adão caíram. Então, uma possível tradução, ele está assim: e quem é, olha só, quem é o homem para que Deus o lembre dele no momento de fragilidade? E o filho do homem, ou seja, o filho, aquele que é caído, para que o visites. Ou seja, Deus, ele permanece fiel a nós por algum motivo que nós não conhecemos, mas até nós, na nossa natureza caída, Deus nos visita. Ele insiste em nos visitar. Por que Deus faz isso? Por que Deus lembra do homem mesmo na queda? Por que Deus faz isso? Mesmo o homem caído, o homem ainda é imagodei. Vocês conhecem essa expressão, irmãos? Em latim, imagodei significa que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não importa, irmão, quão caído nós somos, nós ainda somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós ainda somos imagem de Deus. Por isso que Deus diz em sua palavra: não assassinarás. Por que ele diz isso? Porque todo homem ainda é a imagem de Deus. Então, nós entendemos que o filho do homem, olha só que interessante, o filho do homem aqui, quem é o filho do homem? O filho do homem é a representação de Adão. Só que ao mesmo tempo, parece que há um contraste aqui, porque agora nós estamos lembrando da memória de Adão caído como filho do homem, ou seja, Ben Adão. Mas existe um homem que habitou entre nós, que ele se chamava a todo momento de Filho do Homem. E além disso tudo, tinha um profeta chamado Ezequiel, que, se eu não me engano, irmãos, foi 23 vezes ou 29 vezes, eu não lembro, que foram citadas o Filho do Homem. E o próprio Jesus no Novo Testamento, ele se chamava de Filho do Homem. Por que ele se chamava de Filho do Homem? Porque, na verdade, quando ele fala aqui de Adamá, ou seja, o filho do barro, ele está citando Adão em seu momento antes da queda. Ou seja,
ele fala: quem é você, homem? Ou seja, homem frágil, Enosh, ali, aquele momento de fragilidade, ou seja, o homem caído, e ao mesmo tempo ele fala: e o filho do homem, ou seja, aquele exaltado, para que o visites. Ou seja, Cristo nos visitou em sua exaltação, mesmo no nosso momento caído e de fragilidade. Cristo se fez frágil entre nós, para que Ele também entre nós fosse exaltado, e para que a exaltação dele fosse a nossa exaltação. Vocês entendem? Irmãos, prestem bem atenção nisso. Aqui é a expressão de que o Filho do Homem é o novo Adão, só que ele é o Adão que não caiu. Qual que é a diferença do Adão que caiu e do Adão que não caiu? É que o Adão caído, ele conseguiu cair no Éden, e Cristo conseguiu ser exaltado no deserto. A tentação foi a mesma, só que um não tinha motivo nenhum para a queda, e o outro, Adão, ele teve todos os motivos da queda, mas ele confiou em Deus. Ou seja, um Adão foi tentado no deserto e caiu, e o outro Adão foi tentado no paraíso e caiu. Que loucura! Então vocês percebem que não é o contexto que provoca a sua queda. O que provoca a sua queda é a sua natureza. E Deus, Ele quer uma natureza redimida, a imagem do segundo Adão, e que não vivamos segundo a imagem do primeiro Adão. Então Deus nos visita a imagem do homem caído, para poder nos transformar à imagem do Adão exaltado. É isso que o Salmo está dizendo. Tu nos visitaste, e mesmo assim, olha só, irmãos, em todas as religiões, olha só, irmãos, eu sou estudioso das religiões, inclusive na filosofia da religião, nas histórias da religião, na história da religião, eu estudo isso com muita frequência, de forma bem exaustiva. Em todas as religiões nós vemos uma coisa marca todas as religiões, é que a todo momento o homem vai em busca de Deus. O cristianismo é a única religião em que Deus vai até o homem. Irmãos, eu vejo vários cientistas da religião, ou cientistas da história da religião, diz não ter fé em Cristo, porque eles criam um paralelismo entre as religiões e o cristianismo. E eles começam a dizer: isso aqui, está vendo? O cristianismo copiou isso, o judaísmo copiou isso, não sei o que copiou isso, não sei o que. Olha aqui as semelhanças, cristianismo é uma coxa de retalhos, onde ele buscou pedacinhos de todas as religiões e construiu o cristianismo. Que ignorância! O cristianismo, ele pode ser muito parecido em alguns aspectos, mas ele é distintivo em todos os aspectos, quando ele parte do pressuposto que não é o homem que vai até Deus, e sim Deus que vai até o homem. Nós vemos em todas as religiões o homem fazendo obras, realizando coisas para alcançar favores de Deus. E o que nós vimos no cristianismo é o Deus, sem o homem pedir, matando o seu próprio filho para o alcançar. Que semelhança há em outras religiões? Nenhuma. Cristo se oferece para redimir o homem que não quer nada com ele. Ele elege, ele se encarna, ele paga o preço pelo pecado, ele sofre as dores, ele morre, ele prepara a morada no céu, ele
matar o homem, ele vem e salva o homem. Tudo isso a troco de nada. A troco do próprio sacrifício de Deus. O próprio Deus encarnado faz isso. Irmãos, isso é motivo de exaltação ao Yahweh, ao Deus, a primeira expressão que foi dita nos Salmos. Deus é maravilhoso, porque Ele nos salvou sem que nós fizéssemos nada por isso. Por isso que é conveniente que nós voltemos ao primeiro verso, e Davi faz uma exaltação que parece que ele viu todo o Evangelho ser pregado. Ele diz: eu exalto o Senhor, porque o que o Senhor é, e pela obra das suas mãos em relação a nós. Ele faz isso na primeira frase. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Você vê isso em Romanos 5,12. Olha só o que ele faz. Pois pouco menor fizeste do que os anjos. Ou seja, olha só esse texto no verso 5. Pois pouco menor se fizesse aos anjos. Irmãos, talvez a tradução de vocês está um pouco menores do que Deus. Eu não sei se está aí. A tradução aqui corrigida, ela tenta fazer uma harmonização com a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega, tá, do Antigo Testamento. E ele está escrito, na verdade, está escrito assim, ó: pois pouco menor fizeste do que Elohim. Não é malar de Yahvé, não é anjo de Deus, não é anjo. A tradução original: pouco menor o fizeste do que os anjos. Não é os anjos, ali menor do que Deus. A tradução seria Elohim. Então quer dizer então que na tradução da Septuaginta, a tradução que o apóstolo Paulo usou, porque em Hebreus também, no capítulo 2, no verso 7, ele vai citar esse texto e vai citar como se fosse anjos de Deus, mas a tradução original é Elohim. Não, irmãos, ele não está mudando nada, a Septuaginta não está mudando nada. A questão aqui é que a palavra anjo aqui, ela quer dar a importância da posição do homem em relação a Deus. Não está atribuindo ao homem como se eles fossem semideuses, porque a impressão que daria na Septuaginta, que quando fala que se os homens, Deus fez o homem um pouquinho menor do que Deus, daria a impressão de que estava falando que os homens eram tipo Hércules, as divindades romanas ou qualquer coisa do gênero. Então as pessoas poderiam confundir. Então achou-se melhor na tradução dar a ideia um pouco menor que os anjos, né? E às vezes o próprio anjo é confundido como o anjo forte que a gente vê em Apocalipse. Às vezes o anjo de Deus parecia que é o mesmo Deus, ao mesmo tempo é anjo de Deus, ao mesmo tempo é o próprio Deus. Então, não que está errado, não é isso. A ideia é incorporar o contexto, não é a palavra em si. Então, quando ele fala assim, pois pouco menor fizeste do que os anjos, ou seja, na verdade a tradução, pouco menor do que Elohim. Por que ele está falando isso? Talvez você possa estar confundindo a cabeça agora. Mas por que Deus falou que Ele fez a gente um pouquinho só menor do que Ele mesmo? Ou seja, nós estamos acima dos anjos, seres espirituais, e nós estamos abaixo de Deus. Por quê? O que nós não entendemos ainda nesse texto, meus irmãos, é que ele completa: e de glória e de honra o coroaste. Vocês começaram a entender agora? Quando que o homem foi coroa da criação? Quando que o homem foi coroa da criação? Em Gênesis, no Éden. Por quê? Porque o homem era co-criador com Deus. Porque Deus fez um jardim e pôs o homem lá. E o homem fez o quê? O homem dominou sobre todas as coisas. Que coisas é essas que os homens dominavam? Sobre toda a criação.
Os anjos dominam sobre a criação, irmãos? Não. Os homens não dominam sobre a criação. Os anjos não dominam sobre a criação. Quem domina sobre a criação é o homem. Como que eu sei disso? Porque o próprio Deus disse isso em Gênesis, que domine o homem sobre todas as coisas. Os animais que se arrastam, que sobe, que desce, que vai, que vem, a gente vai ler isso um pouquinho mais adiante, mas ele está falando que a dominação, a coroa da criação, o homem é a dominação da criação. E o homem não domina, irmãos, sobre a criação? Ele domina, só que ele não domina mais, um pouco menos que Elohim. Por quê? Porque o homem caiu. Agora, na época do Éden, o homem dominava pela autoridade de Deus, pelo amor de Deus e pela perfeição de Deus. Agora, como o homem domina sobre as coisas? Com violência, ódio e destruição. Tudo que o homem domina, ele destrói. Por exemplo, um homem comum, ele consegue dominar um leão? Ele não domina o leão. Por que ele não domina o leão? Porque o leão vai matar ele, vai comer. Mas no Éden, Adão dominava o leão. Inclusive foi Adão que deu o nome para ele. Ele tinha uma relação com os animais, com a criação, uma relação de amor, de troca, de reciprocidade. Mas depois que o homem caiu, qual é a relação que ele tem com a natureza? De destruição. Hoje o homem domina sobre o leão. Domina como? Pela dor, pelo ódio, pelas armas. Um leão não é páreo para um homem. Ele puxa a arma e mata, indiscriminadamente. Aonde o homem bota a mão, ele destrói. Ele não domina mais, ele destrói. Então você percebe que quando ele fala que um pouco menor fizeste os homens e o coroastes com honra e glória, ele está falando do momento em que o homem era perfeito diante de Deus. Ou seja, Deus deu toda essa honra. Irmãos, entenda bem, Deus, nós ainda somos imagem de Deus. E a proposta é que nós nascemos em Adão, nós renascemos em o Filho do Homem, quando nós renascemos em Cristo, isso significa que as nossas relações com o homem, com a natureza, ela tem que ser redimida. Então, a partir de agora, nós agimos como o novo Adão. Daquela mesma forma que Deus nos coroou em glória, aquela mesma forma que nós tivemos antes da queda. Então, o que Deus nos ensina? E nos ensina que nós devemos manter aquele mesmo mandamento que Ele deu para Adão. E qual foi os mandamentos? Ele deu 3 mandamentos para Adão, que hoje nós chamamos esses mandamentos. Quais são esses 3 mandamentos? Dominar, procriar e carregar a imagem de Deus. Ou seja, nós chamamos esse do trinômio dos mandamentos de Deus, que é dominar a terra, que é um mandato cultural, e procriar, ou seja, casar com a sua esposa, é o que? É relacionamento entre Adão e o seu semelhante. Isso é o que? É um mandato social. E o relacionamento de criador, que é um mandato espiritual. Então o homem, ele tem agora 3 mandatos, que é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Então o homem ainda cumpre esses 3 papéis na terra. Ele tem o seu papel cultural quando ele vai até Deus e o adora, ele e a sua família. Ele tem um mandato social, por quê? Porque ele se relaciona com os outros seres e com pessoas da mesma categoria que a dele. E ele tem um mandato cultural, por quê? Porque o culto faz cultura. A forma que nós adoramos a Deus, ela reflete no culto, e o culto reflete na cultura. O que as pessoas perderam de mente? Por que a nossa cultura está degradada, destruída? Nossas músicas são ruins, as artes são ruins, os filmes são ruins, porque são tudo ruins.
porque a visão que eles têm de Deus é ruim. Irmãos, a expressão que nós temos de culto é a nossa expressão de cultura. As músicas dentro das igrejas são horríveis, ruins, exaltam o próprio homem, a si mesmo. É uma música antropocêntrica. E como que ela vai refletir na nossa cultura? De forma antropocêntrica. O Deus que nós cultuamos, ele é expresso em nossas músicas. Qual que é o Deus da sociedade hoje? A sexualidade. E como são as músicas? Como são os funks? Como são os raps aí? Como são os pagodes? Como que são as músicas de sofrência? Elas adoram os seus deuses. Então, quando elas adoram os seus deuses, o que elas promovem? A cultura a esse Deus. A sofrência promove a adoração à bebida. O funk promove músicas em relação à sexualidade e à droga. Então, quais são os seus deuses? Ou seja, o seu culto reflete a sua cultura. Um cristão ouve música alta na rua atrapalhando os outros? Não, por quê? Porque ele entende que coisa boa é para você ouvir. Você não tem que obrigar os outros a ouvir o seu gosto. A pessoa tem um gosto ruim, tem uma música ruim e quer me obrigar a ouvi-la. Isso já reflete o caráter dessa pessoa, a cultura dessa pessoa e o domínio dessa pessoa. Então, irmãos, ele se fez pequeno. Você vê ali, para quê? Gente, nós precisamos obedecer ao mandato cultural, porque Deus, ele nos coroou de honra e glória, e ele se fizesse um pouco menor que os anjos. E a exemplo disso, o que Cristo fez? Ele se tornou menor que nós ainda, porque sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Ele se fez um pouquinho menor que Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E por isso também Deus fez o quê? O exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estamos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que interessante, ele se fez menor para que todos fossem exaltados nele. Como que eu sei disso? Verso 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés. Ué, parece que nós estamos lendo o texto de Filipenses agora. Não é o resumo de Filipenses? E tudo que eu falei para vocês lá, não parece que a imagem do novo Adão, parece que o salmista, ele tem uma ligação direta com o futuro, né? Ele é um profeta. Esse salmo, ele é um salmo profético, que ele dá sentido a tudo o que Davi está falando. Aí o que ele fala, olha só, no verso 7: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas do mar. Gente, parece não fazer muito sentido esses dois versos aqui. Por que ele está falando de coisas aparentemente animais, peixe, não sei o quê? Por que ele está falando isso? Davi está tirando um exemplo que até o mais bruto dos homens entenderia, até o mais ignóbil do homem entenderia o que ele está falando. Ao ver o que o homem já domina, ele vai perceber que o homem domina sobre todas as coisas. Nota-se que até a mente mais embotada consegue ver que os animais citados já são de domínio dos homens. O que isso mostra claramente o intento de Deus de que o homem dominasse sobre todas as coisas, mas tudo isso com o propósito de exaltação ao nome de Deus. O que Cristo está fazendo aqui, o que Davi está fazendo? É governar segundo a imagem do Éden. O domínio não é sobre a força e a destruição. O homem tem que dominar segundo Adão.
O homem, aliás, o homem que domina segundo Adão, ele usa violência e destruição. São como bestas desenfreadas, dominadas por seus desejos e anulando todo o favor e providência de Deus, confundindo a criatura e a sua imagem com a do Criador, atribuindo à imagem o poder do Criador. O que ele está querendo mostrar nesse penúltimo verso? Ele está querendo mostrar, está vendo? O homem já domina sobre todas essas coisas, mas vocês percebem que a dominação do homem, ela é má, ela é brutal. O homem, para dominar sobre as outras bestas, os outros animais, ela se torna pior do que eles, para que através da brutalidade ele domine sobre essas coisas. E hoje, meus amados, o homem ele consegue ser dominador de todas essas coisas, mas ao mesmo tempo ele consegue ser dominado pelas coisas que ele supostamente domina. Irmãos, eu não quero fazer juízo de valor, eu não quero dizer para vocês que vocês não devam amar os animais, não devam tratar eles com carinho, mas, por exemplo, as pessoas hoje são escravos dos seus pets, elas chamam animais de filhos. Nós somos coroa da criação. Deus nos colocou num local de glória, em um local de exaltação. Deus nos colocou um pouco abaixo dele. O que as pessoas estão fazendo? Estão colocando os seus animais acima deles e os colocando como deuses. Mas reverendo, você está querendo dizer que não devo amar os animais? Não foi isso que eu disse. Os nossos relacionamentos com a criatura deve ser o mesmo relacionamento de Adão, mas sabendo o local de cada um. O animal é para ser posto como animal, é para ser tratado como animal. Nós não servimos. Irmãos, tem gente que vive para catar bosta de cachorro. Que imagem mais horrenda é essa? As pessoas considerando animais mais importantes do que seres humanos. Pessoas dizendo: eu prefiro um cachorro do que filho. Essa imagem embotada é uma visão animalesca da realidade. Preferir um animal do que a imagem do próprio Deus, porque a criação, o homem, é a imagem de Deus. Se ele vive numa situação caída, isso significa porque ele não teve contato com Deus. E a idolatria é uma aberração da imagem de Deus. Por quê? Eu vou ler para vocês, irmãos, Isaías 44, a partir do verso 14. Olha só, gente, o tom é satírico. O profeta Isaías aqui, ele fala num tom jocoso. Olha só o que ele fala. Um homem, irmãos, ele corta para si cedro, toma, também se preste o carvalho, assim escolhe dentre as árvores dos bosques uma planta, um almeiro, que a chuva o fez crescer. Então serve o homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e acende, e coze o pão. Também dessa mesma madeira ele vai lá e faz o quê? Faz um Deus, e prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela. Olha só, Isaías ele faz essa imagem. Você imaginou isso agora na sua mente aí, na medida em que eu estou fazendo. E ele começa a falar num tom bem jocoso. Metade dele, ou seja, metade dessa madeira ele queima no fogo, e da outra metade ele prepara a carne para comer. Ele assa e se farta dela. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei e já fiz o fogo. Então do resto ele faz um Deus. Há uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela, e se inclina, e roga: livra-me, porque tu és meu Deus. Ele fala, Isaías está falando, vocês estão observando o que eu estou falando? Igreja, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que ele está querendo dizer? Gente, vocês estão vendo um absurdo que esse homem está fazendo? Ele pega um pedaço de pau, ele usa esse pedaço de pau que ele queimou, ele assou o pão e se aquentou no fogo. Quem fez essa natureza que ele está usando? O próprio Deus.
Aí ele pega um pedaço de pau, faz uma imagem e adora, e fala que foi essa imagem que fez isso. E ele fala: então do resto, faz um Deus. Aí no verso 18, ele fala: são bestas, porque nada sabem, nada entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e seus corações para que não entendam. É isso que você faz quando você pega um pet e coloca ele acima de uma criança. Você adora, vive em função de cachorro, você paga, compra ração, gasta o seu dinheiro, vive com a casa cheia de gato. Era para você estar com um filho, era para você estar abençoando a vida de alguém, era para você estar fazendo uma coisa nobre. O que você faz? Você pega uma criatura e coloca ela num local de adoração. Aí aqui a Bíblia diz: nada sabem, nada entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si. Quem faz essas coisas não cai em si, e já não tem conhecimento e nem entendimento para dizer: metade eu queimei no fogo, a outra eu cozi o pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelharia ao que saiu de uma árvore? Ele fala: gente, aí você vê, olha só, é isso que o salmista está querendo dizer, que nós devemos entregar nas mãos a nossa adoração. É dele que vem todas as coisas. E o verso 9 encerra essa ministração dessa noite dizendo: ó Senhor, de novo, ó Yahvé, Senhor nosso, ou seja, Elohim, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Por isso que eu falei que essa expressão ela é um incluio. Isso significa que todos os textos estão amarrados pelo verso número 1 e pelo verso 9, que é o mesmo verso. Ele cita uma exaltação final ao Deus Yahvé, ao Deus que tudo é, e a Elohim, ao Deus que tudo faz, é o Deus que tudo sustenta, e que ele fala: quão admirável é o teu nome sobre a terra. Quem deve ser louvado, quem deve ser adorado é a Deus, porque ele é um Deus exaltado, e ele se fez carne e veio até nós e habitou entre nós. Então todo esse Deus, ele é envolvido em louvor inicial e louvor final. É um sanduíche de glória. Por isso que eu chamei de incluir, porque toda a estrutura se desenvolve: ó Senhor, nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então Deus, ele se compadeceu de nós e foi até nós. Ele olhou para nós e nos amou, e ele foi até atrás de nós. Ele veio até nós, nos salvou, nos redimiu e nos levou para estar com ele na eternidade. Porque nós não seremos salvos, nós não seremos alcançados por Cristo. Nós já fomos salvos por ele, já fomos alcançados por Cristo. Fiquemos de pé, louvemos ao Senhor e agradecemos ao Deus por tudo que ele tem feito. Pai Santo, Pai bendito, nesta noite agradecemos, Senhor. Esse salmo expressa exatamente quem tu és, Pai. Um Deus amoroso, um Deus criador, um Deus que nos sustenta, um Deus que tira louvor dos lábios das crianças, um Deus que entende a nossa humanidade, porque se fez carne e habitou entre nós, para que nós também, Senhor, pudéssemos sentir a tua presença no nosso meio. Tu estás hoje, Senhor, governando sobre os céus, mas o Deus Espírito Santo está entre nós, nos consolando, Senhor, a cada dia, nos orientando e nos guiando. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo, e que a ministração desta palavra alcance muitos corações, e que essas verdades que foram ditas sejam carinhosas nos corações, e que abram o entendimento e o coração daqueles que ouviram essa mensagem desta noite. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor os guarde, que os Senhor os leve em segurança, e que os Senhor os protejam e deem uma semana abençoada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje,
mas para todos sempre, e todos juntos digamos amém. Está encerrado o culto solene desta noite.